Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Pai, novos começos, novas portas e muita saúde. Também oramos para que toda seca no Brasil acabe. Oramos para que chova em lugares onde a seca está forte, onde não chove. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos a misericórdia do Senhor. Libera a chuva, Pai, em áreas onde necessita de água, necessita de chuva, no nome poderoso de Jesus. Também oro, Pai, por toda a agricultura no Brasil. E peço que o Senhor abençoe os agricultores, abençoe as lavouras, o Senhor possa trazer prosperidade às lavouras, o Senhor possa abençoar a vida de toda pessoa que trabalha no campo, de toda pessoa, meu Deus, que também é pecuarista, que cuida, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos. Oro também, Senhor, por todos os caminhoneiros no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que dia a dia tem trabalhado em favor da nação. Que o Senhor abençoe cada caminhoneiro, Pai, do Brasil, cada caminhoneiro, Pai, que cruza as estradas do Brasil. Oro, Senhor, por todo trabalhador da nossa nação, para que o Senhor prospere, para que o Senhor abençoe, no nome de Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, para que o Senhor nos dê força em nossa saúde física, nos ajude, nos fortaleça. Pedimos a bênção do Senhor e o favor do Senhor. E apresentamos diante de Ti, Senhor, o nosso pedido de oração. E nós te pedimos uma provisão sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo. No dia de hoje é isso que nós estamos orando e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu tenho me dedicado a estudar muito sobre a vida de Jó. Faz pouco tempo que eu havia lido o livro inteiro de Jó e Deus me abriu revelações e semana passada o Senhor falou comigo novamente para que eu meditasse no livro de Jó pela segunda vez em pouco tempo. E eu estou fazendo isso. E algumas coisas me impressionam muito na vida de Jó, principalmente com os comentários que Jó faz a respeito de quando estava passando pelo momento da maior prova da sua vida, de como as pessoas o abandonaram. E isso acontece com todos nós. Quando enfrentamos desafios, enfrentamos momentos de dificuldade, quem resta para nos auxiliar, para nos ajudar? Porque quando você está em alta em alguma coisa, quando você está indo bem, quando você está vencendo, rompendo, sabe, você tem muitas pessoas na sua volta. Você tem os bons e os ruins. E Jó teve que experimentar também essa frustração na sua vida, que é as pessoas que ele mais confiava, as pessoas que ele tinha uma expectativa, uma esperança nessas pessoas, não estavam lá com ele no momento da sua dor. Inclusive, se você me acompanhou na oração da manhã, você sabe que eu falei que se pessoas estão lhe frustrando, é porque seus olhos não estão em Deus. É exatamente isso que acontece. Quando as pessoas nos frustram, é que nossos olhos não estão em Deus. E tem dois versículos bíblicos em Jó capítulo 19, verso 13 e 14, que eu deixei aqui grifado. Isso me chama a atenção e Deus pode estar querendo falar com alguém aí. Diz assim: pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó fala aqui de 4 grupos de pessoas. Primeiro, ele fala dos irmãos de sangue dele. E as pessoas que ele considerava também como irmãos dele foram o primeiro grupo que abandonou a Jó.
Por que que isso acontece quando estamos passando por uma provação? Aqueles que são pessoas da nossa família, nossos parentes, eles se afastam de nós. Será que é por alguma coisa que eles têm, talvez, medo de pegar da gente? Não. Jó estava passando por uma grande provação. Uma grande provação. Deus estava permitindo que algumas coisas acontecessem com Jó. E Deus estava permitindo que ele conhecesse a verdade sobre as pessoas. Eu não digo que todos vão ser assim, mas a maioria vai ser assim. Era isso que Deus estava falando para ele. A maioria das pessoas vai ser assim. Quando você está passando por um deserto, sabe? Tem pessoas que não vão querer estar perto, porque elas temem que você peça ajuda para elas. Exatamente, tem pessoas que se afastam de nós, porque elas temem que a gente peça alguma coisa para elas. E Jó estava passando por vários problemas, era problema financeiro, era problema de saúde, era problema com a sua família, ele estava inconsolável também. E há pessoas que fazem exatamente isso com a gente. Quando estamos passando por uma provação na vida, eles se afastam, sabe? Eles se afastam, eles não querem estar por perto. E um detalhe, se você depois der a volta por cima, essas pessoas vão se aproximar de novo. Mas o seu coração não deve mais se abrir para elas. Você deve perdoar, mas não deve mais se abrir o coração para elas. Por quê? Porque elas mostraram a verdadeira face. Elas provaram quem elas são. Deus nos dá discernimento nessa vida. Eu acredito que Deus deu a capacidade do ser humano discernir para que ele não seja enganado, para que ele não coloque as suas expectativas no homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia em outro homem. E é muito duro quando a família se afasta de você. É muito duro, sabe? É um golpe muito forte no emocional, quando a família não acredita em você, ou a família, afasta de você, e tem muitas pessoas feridas de alma por causa disso. Porque a família se afastou no momento que mais precisou. A família não estava perto no momento de maior dor, no momento de maior decepção. Porque, na verdade, tem gente que não se importa se a gente está vivo, se a gente está morto. Essa é a verdade. E eu estou falando isso para você se agarrar com Deus e para você também começar a notar aquelas pessoas que se importam com você. E a Bíblia fala aqui de um segundo grupo: os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os que me conhecem se apartaram de mim. Olha só. Até aqueles que conheciam Jó, que tinham Jó como estima, talvez fornecedores de Jó, talvez amigos de negócios, talvez o dono da padaria, seja lá quem for que conhecia Jó, todos eles se apartaram de Jó. Se apartaram de Jó. Há pessoas que vão se apartar de você porque não querem ter conflito, sabe? Elas não querem problema, elas já têm os problemas delas, elas não querem, sabe, de alguma maneira, ao se aproximar de você, partilhar dos teus problemas, ou que você traga problema para elas, que você seja um escândalo para elas. A que ponto vai o nosso amor pelas pessoas? E você tem que aprender a diferenciar quem é seu irmão e quem é seu conhecido, quem é sua família e quem é só um conhecido. E aqui continua dizendo: os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Então, mais parente e mais conhecido acabaram se esquecendo dele. Quem é que estava lá? Estava lá os amigos da onça, como eu digo. Cada um batendo e o outro soltava, o outro batia de novo e soltava e o outro batia. Jó estava rodeado de amigos que só estavam condenando ele, acusando ele. Nós temos que entender que as pessoas, quando estamos passando por uma dificuldade, as pessoas gostam muito de apontar o dedo. Viu? De certo, roubou. Viu? De certo,
estava fazendo uma coisa errada. As pessoas pensam que o fato de você estar enfrentando uma luta, uma provação, é que você está fazendo uma coisa errada, é que você está pecando. Eles não sabiam o que Jó estava enfrentando. Tanto que a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Por quê? Porque Deus viu que os amigos de Jó, olha só, os amigos de Jó foram injustos, os conhecidos de Jó foram injustos, a família de Jó foi injusta e a mulher de Jó também foi injusta. As pessoas podem não ter o discernimento do que você está passando. As pessoas podem não entender o que você está passando. Mas olha a fé, e eu vejo também não só a fé de Jó, irmãos. Eu vejo também a maneira como Jó lida com as decepções com as pessoas. E isso é muito forte, a maneira como esse homem de Deus, lida com as decepções que estava enfrentando. A Bíblia diz assim, no verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Sabe o que Jó estava dizendo aqui em outras palavras? Jó estava dizendo assim, por mais que eu estou sendo injustiçado, eu sei que Deus está vendo tudo isso. E eu sei que Deus vai fazer com que eu me recupere, Deus vai me restituir, Deus vai me restaurar. Essa fé, quando as pessoas te decepcionam, quando as pessoas machucam você, quando as pessoas, sabe, não lhe ajudam, essa fé você tem que continuar tendo em Deus. Porque como eu disse na oração da manhã, eu acordei com essa palavra hoje dentro de mim. Quando o homem que você conhece não quer te ajudar, Deus envia alguém para te ajudar. Deus envia pessoas para te ajudar. Deus envia gente, sabe, para trazer aquilo que você precisa. Talvez a gente está esperando ajuda do lugar errado. Talvez estejamos esperando uma ajuda, sabe, do homem que nunca fez nada por nós. Estava ali conosco, mas nunca fez nada por nós. Quando você coloca a sua fé em Deus, sua expectativa em Deus, você nunca é frustrado, porque Deus governa ainda sobre a terra e sempre governará. Você tem que entender isso. Deus tem um governo, Ele ainda manda e tem gente ainda que ouve a Deus. Amém? Eu quero deixar isso registrado aqui. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Vamos lá, digita com teus dedos aí. Deus ainda fala com pessoas. Deus fala. E quando Deus fala com aqueles que ouvem a voz dEle e o obedecem. Por isso que nós temos que agradar a Deus. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Você tem que agradar a Deus, independente da sua religião, independente do caminho que você está. Você tem que entender que você tem que ouvir a Deus. É a Deus que você tem que ouvir. Porque gente para conversar, gente para estar com você nos dias bons, gente para condenar, para criticar, tem aos montes. Nós precisamos nos focar em Deus, nos colocar em Deus. É isso que nós precisamos. E verdadeiramente viveremos as promessas do Senhor. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução aqui para você e quero pedir a cada um que está aqui nessa oração que deixe a sua curtida para que essa oração chegue a mais pessoas. Também quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas essa oração. Você pode fazer isso? Compartilhar com 10 pessoas? Em nome de Jesus. Não seja um mar morto, como eu digo. Seja um semeador. Semeia a palavra de Deus, semeia as orações na vida de alguém, Deus vai falar com essa pessoa. Nós temos orado aqui às 6 e 7 da manhã, às 18 horas. Você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve aqui no canal. Lembrando que amanhã tem curso para todos os membros do canal, então quem é membro do canal aqui, amanhã à noite, depois da oração da noite, nós vamos ter aqui o nosso curso para membros do canal, tá? E eu tenho uma notícia aí muito boa para vocês. Tá, eu tenho uma notícia muito boa e essa notícia aí eu vou dar ainda essa semana. Eu não sei o dia ainda que a gente está preparando um vídeo, mas eu tenho uma notícia muito boa para compartilhar. Já falei um pouco dessa notícia aí no Cuda Domingo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o vídeo, eu vou mostrar para vocês a imagem, eu vou mostrar para vocês algumas coisas.
tá bom? Ainda essa semana, se Deus quiser. Se der tudo certo essa semana, senão fica para a semana que vem, que a gente tem que organizar. Bem, e deixa eu pedir uma coisa para você. Continue orando por mim. Nós estamos hoje em 2 emissoras de TV. Estamos na Bandeirantes, de domingo a domingo, 5h45 da manhã. E na Rede TV, todo sábado, às 10 da manhã. Ora por mim. Ora pelo meu ministério. Nós estamos semeando na vida de milhares de pessoas. São milhares de lares que estão sendo alcançados também pela televisão. Deus me deu uma missão. A minha missão é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Eu estou fazendo o meu melhor. Deus sabe disso. Mas eu preciso da sua oração. Ore por nós. Amém? Também eu dei uma direção hoje pela manhã de você pegar um papel, escrever a palavra prosperidade, tá? E cada dia nós vamos estar orando por uma coisa. Hoje nós estamos orando por provisão sobrenatural. Então escreve aí no teu papelzinho aí, provisão sobrenatural. Amanhã nós vamos estar orando por outra coisa relativa à prosperidade. Amém? Foi uma direção que Deus me deu, estamos fazendo isso aqui. E pode ter certeza, cada dia que orarmos, vamos ter resposta por aquilo que estamos orando. Salmos 91. Invocarás e eu te responderei. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui, maravilhoso que eu recebi. Testemunho da Tayane. Paz do Senhor, profeta, veio testemunhar a cura de uma alergia que causava muitas feridas e coceira no corpo do meu filho de 1 ano. Gastei com muitos remédios e nada resolvia. Comecei a te acompanhar nas orações e campanhas, pedindo a Deus pela cura dessa alergia que acometia o corpo do meu filho. Para a honra e glória de Deus, meu filho foi curado. Agradeço a Deus por essa grande bênção. Agradeço a você por essas orações maravilhosas que nos abençoam e nos mantêm firme. Quanta gente está sendo curada de problemas alérgicos aqui na oração. Olha, eu já perdi as contas de quantas pessoas foram curadas de alergia. Eu vou fazer uma oração hoje, inclusive, por pessoas que têm problema de alergia. Se você conhece alguém próximo de você aí que está com alergia, né, sofre com psoríase, com outros problemas alérgicos, feridas, certo? Eu gostaria que você pegasse essa oração e mandasse para essa pessoa, certo? Pega o WhatsApp dela, pega o link da oração aqui e manda para essa pessoa. Me ajude a compartilhar, me ajude a chegar a essas pessoas que Deus está me colocando no caminho delas, certo? Você é um compartilhador, compartilhe agora em nome de Jesus. Nós vamos declarar o Salmo 91, certo? E você que quer conhecer mais do meu ministério, quer conhecer meus livros proféticos, que ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus, acesse meu site www.profetaviniciusiracete.com.br, certo? Inclusive está aqui na descrição do vídeo o meu site, você pode clicar aí e vai direto lá no meu site www.profetaviniciusiracete.com.br. Inclusive, você pode entrar lá no meu site e deixar o seu testemunho em nome de Jesus. Também quero mandar um abraço aqui. Todo aquele que é parceiro do meu ministério, que tem me ajudado na televisão, meu muito obrigado. E que Deus siga abençoando tua vida poderosamente em nome de Jesus. Todos os parceiros do meu ministério recebam o meu abraço, recebam o meu amor, meu carinho e conte com as minhas orações. Você que é parceiro do meu ministério. Nós estamos fazendo uma coisa grandiosa juntos. Amém? Todo parceiro do meu ministério. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro o Salmos 91, escreve aí nos comentários a palavra provisão sobrenatural. Amém? Todos nós precisamos de provisão sobrenatural. Eu trabalho que nem vocês, sabe? Trabalho bastante, assim como muitos de vocês. Mas eu preciso também da provisão sobrenatural de Deus. Você precisa da provisão sobrenatural de Deus. Ele diz, não, profeta, eu estou bem financeiramente, não preciso da provisão sobrenatural. Precisa. Porque há coisas que você não consegue fazer só com o que você tem. Tem coisas que Deus tem que prover na tua vida para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e o que Deus também tem como propósito e destino para você. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Pega aí o teu pedido de oração. Escreveu aí provisão sobrenatural aí dentro? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, oro em nome de Jesus Cristo agora e te peço uma provisão sobrenatural sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Nós te pedimos, Pai, libera novos começos, novas portas e muita saúde na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Oro, Senhor, para que o Senhor traga transformação em lares. Oro pela salvação dessa casa, a salvação dessa família, toda amarra espiritual, toda prisão espiritual que essa pessoa está, que ela seja livre agora. Tudo aquilo, Senhor, que tem exercido um governo sobre ela, um governo maligno, um governo manipulador sobre ela, que ela seja livre agora de toda influência das trevas, influência de enfermidades, influência de medos, influência de inseguranças, influência de perturbações e até mesmo de pesadelos. Eu vou contra esse mal e dou uma ordem em nome de Jesus Cristo. Vá embora, solte essa pessoa, solte essa casa. Eu declaro que o sangue de Jesus cobre essa casa e cobre essa família. Meu Deus, tira toda a angústia, tristeza, abatimento de alma da vida de pessoas. E este pai que foi decepcionado pelas pessoas, que foi frustrado, se sentiu, Senhor, desolado em situações de prova, de adversidade. Senhor, assim como Jó, nós declaramos o nosso Redentor vive. Eu quero declarar que Deus está fazendo justiça na tua vida, Deus está trabalhando em teu favor. Você não viverá limitado, porque a presença de Deus é tudo o que você precisa. Eu quero declarar que vai ter provisão sobrenatural na tua vida. Em nome de Jesus, quero declarar que vai haver recurso divino e quero declarar também que Deus vai mover as pessoas certas para o teu caminho. Deus vai mover as pessoas certas para o lugar que você trabalha. Deus vai mover as pessoas certas para te ajudar. Eu quero declarar que Deus está enviando os ajudantes do teu destino em nome de Jesus Cristo. E oro também para que você ande sobre um favor divino sobre a tua vida, que o favor de Deus esteja sobre você e que tudo que foi roubado, tirado de você, toda a injustiça que houve, que haja restituição, restauração e justiça divina na tua vida. E oro, Pai, por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ela seja curada. Jesus, a tua palavra diz que é tu quem perdoa pecados e quem sara doenças. E é no nome de Jesus Cristo que eu digo a toda alergia, a toda infecção, inflamação, problemas no sangue ou até mesmo câncer. Vou contra toda doença, contra toda dor, contra toda alergia. Eu digo, renda-se a Jesus Cristo agora, totalmente, completamente, do alto da cabeça até a planta dos pés. Restauração na tua vida. Eu te abençoo e profetizo portas abertas, portas de provisão, portas de milagres, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Toma posse dessa bênção. Amém. Toma posse da provisão sobrenatural. Vai acontecer. Você vê, a oração aqui é uma oração de milagres. Deus está operando.
Amém? Você crê? Você é o próximo a dar o testemunho. Escreve aí, eu sou o próximo a dar testemunho para a glória de Deus. Deus te abençoe, Jesus te ama. Lembre-se disso, Jesus te ama. E eu e a minha esposa amamos cada um de vocês. Compartilhe essa oração com 10 pessoas. Você que não é inscrito no canal, te inscreve aqui agora, porque foi Deus que te trouxe. Vamos andar juntos, tá bom? Amanhã, 6 e 7 da manhã, estamos juntos aqui. Um forte abraço a todos e que Deus os abençoe. Até mais. Hoje eu quero falar 7 sinais confiáveis e peço que você anote de uma pessoa falsa. 7 sinais confiáveis de uma pessoa falsa. Por que é importante eu identificar uma pessoa falsa? Porque daí eu me desvio dela. Coisas erradas param de acontecer na nossa vida quando pessoas erradas saem da nossa vida. Não, mas eu não tenho nenhuma amizade. Todos nós temos amigos, familiares, vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho, irmãos da igreja. Então, a nossa vida está sempre cercada de pessoas. E nós precisamos identificar essas pessoas, não para, de alguma forma, rejeitá-las, ou de alguma forma, até mesmo violenta, agredi-las. Nada disso é necessário. Você só precisa orar e se afastar, talvez, dessa pessoa. E se não for possível se afastar, porque é família, então que pelo menos você tenha sabedoria com aquilo que você fala com ela, ou aquilo que você compartilha com ela, porque seus planos podem ser sabotados por pessoas falsas. Por isso, abra os seus olhos nessa mensagem. E o primeiro sinal de alguém que é falso, é alguém que é muito amável, ou podemos dizer até mesmo angelical. A pessoa parece um anjo, mas de anjo não tem nada. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 11:14, vá lá comigo, eles são muito bons, bons demais, para ser verdadeiros. 2 Coríntios 11:14 diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Parece ser bom, parece ser amável, querido, maravilhoso, mas se você conhecesse o coração, ouvisse por trás das máscaras, você iria se dar conta que essa pessoa ela não é tão verdadeira como você pensa que ela é. As pessoas tentam nos enganar com um sorriso amarelo. As pessoas tentam nos enganar sendo boas e amáveis diante de todos. Mas o coração delas está contaminado. O coração delas, um coração falso, não é verdadeiro. A pessoa não fala com a verdade. O segundo sinal de uma pessoa que é falsa está lá em Juízes capítulo 16. Vamos lá? Juízes capítulo 16, verso 15 e 16. Uma pessoa que não é verdadeira, que é falsa, a história não bate. Como assim
a história não bate, o que ela conta para você, o que ela fala para você, ela fala diferente para outro. Ou seja, é o tipo de pessoa que na sua frente fala uma coisa, mas nas suas costas fala outra. A história dela não bate. Daí você começa já a identificar. Você sabe que uma das grandes frustrações que eu tive na minha vida foi um rapaz que há alguns anos atrás a polícia matou ele. Ele falava uma coisa, mas vivia outra. Só que eu, pela amizade que tinha com ele, eu não conseguia identificar o que os outros identificavam. Só que teve um dia que ficou muito aparente quem ele era, e eu confrontei ele. Ele chegou a morar dentro da minha casa, nós acolhemos, ajudamos ele na época, e eu confrontei ele. E quando eu confrontei ele com a verdade, então eu descobri quem ele era. Ele saiu de casa, paguei 1 mês de uma pensão para ele parar, e se jogou no álcool, se jogou nas drogas, depois saiu da cidade, foi para outra cidade, e lá no Mato Grosso mataram ele. E eu concluo uma coisa, que quando alguém está próximo da gente, a gente demora a identificar se realmente aquela pessoa é quem diz que é. Todo mundo vê, menos a gente. Por que eu estou dando essa instrução hoje para vocês? Porque todos nós, eu e vocês, estamos cercados de pessoas todos os dias. Não só de irmãos de igreja, mas de pessoas daí do mundo. A própria família, parentes, amigos, vizinhos. E às vezes você compartilha de sangue doce, podemos dizer assim, e depois leva uma facada. A Bíblia nos diz em Juízes 16, presta atenção, verso 15 e 16. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força? Importunando ela todos os dias e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Dalila dizia que amava, mas ao mesmo tempo que amava, atava Sansão. Que amor é esse? Talvez você esteja num relacionamento, um namoro, um noivado, conhecendo uma pessoa, uma amizade. Só que a pessoa fala uma coisa para você e você vê outra nela. Você consegue identificar? Tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Não tenha grandes amizades com essa pessoa. Dalila não era quem ela dizia ser. Em terceiro, uma pessoa que não é confiável é muito boa em fingir, é artista, é dona do Oscar. E você tem que identificar esse tipo de gente. E eu vou lhe explicar por quê. Porque artistas que são falsos, que não são verdadeiros, que não são confiáveis, se você ter um grande relacionamento com eles, eles vão atuar muito perto de você.
e vão atuar para todo mundo que estiver na volta deles. No entanto, eles não são quem dizem que são. Há pessoas que comem com você na mesa, olham para você e dizem que lhe amam, mas o seu proceder e as suas atitudes não são atitudes coerentes. A vida que a pessoa leva não é coerente. Você quer identificar uma pessoa que é artista? Anda com ela e veja se ela é igual com todo mundo. De repente ela fala mal de você para os outros e fala mal dos outros para você. Quem fala mal dos outros para você, não espere que fale bem de você. Eu tenho para mim isso. Ou seja, precisamos ter cautela, sabedoria. Você que está aí ao vivo, você tem que ter cautela em quem anda perto de você, até com aquela pessoa que você senta para fazer negócio. Veja o horário que a pessoa chega. Veja se ela realmente é compromissada com aquilo que ela diz que iria fazer. Até quando você contrata um serviço, se a pessoa começa a enrolar você, porque pela palavra nós somos justificados ou condenados, a Bíblia diz. Quantos estão entendendo o que Deus está falando hoje? Em quarto lugar, em Mateus capítulo 23, vá lá comigo na Bíblia, Mateus capítulo 23, verso 27 e 28. Eu tenho pavor de mentira. Parece que eu tenho alergia a mentiroso. Por quê? Porque o mentiroso ele se enrosca com as próprias palavras. Ou seja, às vezes uma pessoa é boa por fora, mas está podre por dentro. O diabo já entrou, já contaminou e já... Quando Deus me mandou pregar essa mensagem hoje aqui para vocês, Deus disse assim para mim uma coisa muito clara: diga a eles para cuidarem seus amigos. Diga a eles para cuidar seus amigos. Eu sei que é muito complicado nós separarmos uma pessoa para amiga, mas nós precisamos entender que em meio a amigos, parentes, irmãos da igreja, no que for, Jesus disse: sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Se você sabe que aquela pessoa da sua família é linguaruda, você vai lá e conta alguma coisa para ela? Você não é sábio. Ou é por acaso? Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Estão rebocados por fora, mas podres por dentro. No nosso coração, a verdade ou a mentira? No nosso coração, no nosso proceder, a verdade ou a falsidade? Deus tem tratado muito do meu coração em relação a algumas coisas. E Deus tem falado muito comigo em relação
a uma vida totalmente sem enroscos. Bom, eu nunca fui de dar rodeios. Eu nunca fui de, dar um jeitinho na coisa. Sempre fui 880. Só que eu compreendo uma coisa, que à medida que a gente vai pegando experiência, vai aprendendo algumas coisas na vida, a gente tem que cuidar para não ficar macaco velho. Como assim, pastor, macaco velho? Você sabe, macaco velho é muito experiente. Macaco velho é muito inteligente. Só que tem uma sabedoria que não é divina. Tem uma sabedoria que é diabólica, que é essa do macaco velho. Você vai sabendo até conduzir algumas coisas. Só que isso não é de Deus, irmãos. E Deus tem falado muito ao meu coração, preto no branco. Preto no branco, tudo às claras. Não tem o jeitinho, sabe? Tira o jeitinho fora. Se não pôde cumprir uma escala, então fale, eu não pude cumprir porque me atrasei. Não invente uma história mirambulante. Fale a verdade. Não enrole. Fale o que é. Não conseguiu cumprir um prazo? Fale. Eu não consegui cumprir o prazo. E fale o porquê. Hoje é tão difícil no mundo que a gente vive fazer qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de coisa. Porque as pessoas elas estão numa velocidade muito alta. E se você entra cru, eles podem pisar por cima de você. E se você quiser ir mais rápido, também é maligno. Então, você tem que ser do jeito de Deus, da maneira de Deus. Quinto sinal de uma pessoa que não é confiável. Uma pessoa falsa assusta e gera polêmica. Quer ver o circo pegar fogo. Conhece esse tipo de gente? Ele vai, cria todo o problema e depois salta fora. Ele vai, coloca um contra o outro e depois ele fica só observando, de camarote. Tem gente que é assim. Teve uma artista que cruzou assim nosso ministério há um tempo atrás. E eu sempre dizia para minha esposa, é impossível uma pessoa estar sempre metida em confusão e nunca ter culpa. É impossível uma pessoa estar sempre metida em confusão e nunca ter culpa. Você sabe que em uma empresa, certa feita, o irmão que trabalhava lá, naquele posto de gasolina, ele dizia para mim, pastor, fulano coloca intriga com todo mundo e depois ele se aproxima do gerente. Então, quando ele se aproxima do gerente e tira o corpo fora, fica tudo armado e fica os outros como culpado e ele como inocente. É o tipo de pessoa que é falsa. Ela vem, semeia contenda e depois se retira. A Bíblia diz que Uzai, ele foi, claro, usado por Deus, mas ao mesmo tempo ele nos mostra como um conselho pode mexer com as coisas. Olha o que está escrito em 2 Samuel 17:8.
2 Samuel, capítulo 17, verso 8. Eu já vou encerrar, mas é importante, eu vou ensinar para você ainda mais duas coisas muito importantes. 2 Samuel 17, 8, continuou Uzai: bem conheces teu pai e seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada nos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra. Se Absalão fosse naquele momento contra Davi, teria derrotado Davi. Mas Uzai estava infiltrado no meio do exército de Absalão. E fez com que Absalão conseguisse perder a única oportunidade de destruir com Davi. A única, depois ele não teve mais. Porque Uzai estava aconselhando o rei usurpador, de forma errada. Preste atenção, isso é muito importante. Cuidado com pessoas que semeiam contendas no seu casamento. Cuidado com pessoas que semeiam contendas na sua fé. Quanta gente sai da igreja por causa dos outros? Quanta gente sai da igreja por causa dos outros? Vem um e semeia uma contenda, e daqui a pouco vem outro e semeia outra, e não tem ninguém que é um bombeiro de Jesus para chegar lá e apagar todo aquele fogo. Os Uzais estão sempre no nosso meio, às vezes amando de Deus, porque Deus também desconecta pessoas da nossa vida, mas às vezes estão no espírito de Aitófel, como conselheiros malignos. Em sexto lugar, alguém falso mostra-se como uma vítima. Alguém que não é confiável é como uma vítima. Ou seja, nunca é culpado de nada. É impossível, irmãos, em uma briga, dizer que um apenas tem culpa, certo? É impossível. Até mesmo quando um casal, eles brigam, por mais certo que o marido esteja, ou por mais certo que a esposa esteja, sempre tem algo que os dois erraram. É por isso que nós temos que identificar esse tipo de pessoa, que é sempre inocente, ela nunca erra, ela nunca falha. Cuidado com o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é o espírito dominante. E para encerrar essa palavra, o falso amigo ou a pessoa que não é confiável, ela é amiga do teu inimigo. Não tem como uma pessoa ela manter uma amizade com o teu inimigo e que se diz teu amigo. Não, eu sou teu amigo, mas sou amigo do fulano também. Isso é impossível. Quantos estão entendendo? O amigo do teu inimigo é teu inimigo também? Mas profeta, eu não tenho nenhum inimigo. Você sabe que há pessoas que falam de você. Ou você acha que ninguém fala de você? Você acha que todo mundo gosta de você? É que nem eu estava vendo as crianças assistindo o desenho, e diz que alguém perguntou, né, que as meninas, quando iam ao banheiro, saía no desenho, né, da Mônica, saía floquinhos de algodão doce. Ou seja, eu entendo que nós precisamos discernir as pessoas que muitas vezes estão próximas de nós, ou com quem a gente compartilha algumas coisas. Cuidado com as pessoas que estão sempre ficando como inocentes e você sempre ficando como errado. Tem algo aí nesse mato. Amém? Tem bicho nesse mato.
Fique de pé junto comigo. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero te abençoar. Para concluir a minha mensagem, eu quero lhe aconselhar a uma coisa. Obedeça a Deus quando Deus falar com você, que algumas coisas não podem ser faladas. Obedeça a Deus quando Deus falar para você que algumas coisas não podem ser compartilhadas, nem por meio das redes sociais. Você sabe que eu tenho aprendido uma coisa. Eu já recebi muitos conselhos bons de pessoas boas perto de mim. E um dos conselhos que eu estava ignorando, mas que é uma grande verdade, é que os nossos planos e as nossas conquistas não devem ser muito compartilhadas. Nem todos se alegram com as suas conquistas. Nem todos estão no mesmo espírito que você. Você pode ter um coração enorme, mas há pessoas que o coração delas a mente delas é muito pequena. Elas não conseguem compreender algumas coisas. Então você não pode compartilhar. Às vezes uma foto que você posta com a sua família, você tem que ver se aquela foto ali vai ser bênção, ou se vai insurgir uma nuvem contra você de tempestade. Eu acredito que nós precisamos ser mais criteriosos com aquilo que nós falamos com os outros, com aquilo que nós compartilhamos. Esses dias eu fiquei impressionado com o negócio. Me entristeceu, sabe? Eu havia postado um vídeo que ele não havia nem começado ainda. Então tem um período de estreia, a oração do Salmo 91. E daí eu coloquei ali, já tinha 300 e poucas curtidas antes de começar. E um dislike. E daí eu vi ali no chat, quando o pessoal começou a pedir oração, e muitas pessoas pedindo oração, e uma colocou: mas que vivente é esse que deu um dislike e nem ouviu ainda o pastor orar? E aquilo ali me chamou a atenção. Como as pessoas muitas vezes elas passam por você apenas para lhe criticar. Elas nem lhe ouviram, nem lhe conhecem, nem sabem o que você vai fazer, mas algum que, sei lá, se me conhece, não me conhece, pegou e apertou dislike. Daqui a pouco eu vi um outro dislike, 2. Não tinha nem começado ainda. Puxa vida, uma coisa que vai abençoar a vida das pessoas, uma oração que vai ser só bênção, não tem nada de mal, jamais vai ser ruim para qualquer pessoa. Mas a mente do ser humano e o coração do homem, muitas vezes é mau, é muito mau. É por isso que você tem que cuidar daquilo que você fala, daquilo que você compartilha. Eu estou aprendendo a me policiar, até daquilo que eu falo, daquilo que eu deixo de falar, porque não é todo mundo que vai interpretar bem. Quantos estão recebendo essa palavra? Nós vamos fazer uma oração agora contra a inveja. Eu vou orar contra a inveja na tua vida, contra a inveja no teu trabalho, contra
a inveja contra a tua família. E aprenda a identificar até onde você pode conversar com as pessoas ou não. E infelizmente, queridos, não é todos da tua família que dá para confiar, viu? É sério isso que eu estou falando? Não são todos os teus amigos que dá para confiar. Não são todos os teus vizinhos e colegas de trabalho que dá para confiar. E na igreja não é diferente. É por isso que você tem que ter sabedoria. Você tem que pedir a Deus: Deus, me ajuda a conter essa língua que é indomável. A nossa língua bota tudo a perder. E eu digo às esposas que estão aqui, vocês têm que ter sabedoria naquilo que vocês dizem para os seus maridos. Porque vocês têm o poder, as mulheres têm um grande poder de influenciar os seus maridos para o mal. Como assim, pastor? Sabedoria. A Bíblia diz que com sabedoria a mulher edifica a casa. Se você sabe a reação que o seu marido vai ter com uma pessoa, você acha sábio falar algumas coisas para ele que vão deixar ele bravos, que podem tirar ele da igreja, que podem fazer ele ter uma briga com alguém no outro dia ou no mesmo dia? Por isso tenha sabedoria e cuidado com o espírito dominante, que daí já é jezabélico, né? Amém? Quantos estão entendendo? Marido já não fala muita coisa, né? Ah, mas o homem conversa assim, pastor. Não, mas a mulher fala mais. E o homem algumas coisas não fala, mas a mulher fala. Então tenham sabedoria. Vocês podem comprar uma guerra dentro de casa, no trabalho, na família, por falta de sabedoria. Então tenham sabedoria. Amém? Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu profetizo, vai haver justiça de Deus em todas as áreas da tua vida. Toda pessoa que foi enganada, toda pessoa que foi roubada, toda pessoa que teve perdas, prejuízos, toda pessoa, meu Deus, que está clamando a ti de dia e de noite, em favor dos filhos, em favor do casamento, em favor dos negócios. Meu Deus, nós te pedimos justiça nessa petição. Justiça nessa petição. Julga a causa deste homem e desta mulher. A tua palavra diz, Pai, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Também está escrito no Salmos 91, invocarás e eu te responderei. Meu Deus, nós cremos nas respostas divinas e pedimos que a justiça de Deus venha em nosso favor. Eu oro, Pai, por toda pessoa que tem se colocado, Senhor, de joelhos diante de Ti. Por toda pessoa que tem se colocado, Senhor, crendo no milagre, crendo numa intervenção e que tem persistido, Pai. Aqueles que são perseverantes, Pai, aqueles que têm buscado o Senhor frequentemente, libera do Teu poder, da Tua graça sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Há pessoas que pensam
que Deus ele vai fazer a mesma coisa para com todos. E não é assim que funciona. A Bíblia diz: aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se lhe abre. Aquele que pede, recebe. Ou seja, toda ação, para toda ação tem uma resposta. Sabe, tem pessoas que querem que Deus faça tudo por elas, mas elas não estão dispostas a fazer nada por Deus. Elas não oram, não buscam, não clamam, não estão na presença de Deus. E se nós queremos que Deus, ele realmente faça coisas maiores na nossa vida, nós também temos que fazer sacrifícios maiores, sabe? Meus dias aqui no Rio Grande do Sul têm sido muito intensos. Eu tenho tido uma agenda aqui, outra agenda ali, eu tenho resolvido uma coisa aqui, resolvido outra coisa ali. Mas meu compromisso na oração, eu não quebro. Sabe, esses dias eu estava domingo na igreja, aqui em Rosário, e que coisa incrível, como estava frio. Havia uma camada de gelo em cima da caminhonete, certo? E estava 1 grau que estava marcando no computador ali da caminhonete. Agora, poderia estar até 0 grau ou -1, porque dá sempre uma diferença. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando nós temos um compromisso com Deus, nós precisamos nos manter firmes no nosso compromisso. E você que está aí me ouvindo nesse momento, se você está buscando a Deus pela manhã e à noite, Deus vai operar na sua vida de uma forma diferente, certo? Eu estava ouvindo o testemunho de uma mulher, ela ficou 21 dias orando comigo às 6 da manhã, às 18 horas, e Deus interviu em uma questão de câncer. Ou seja, sempre que há uma busca intensa, vai haver uma resposta diferente. Então eu quero que você grave isso. Para toda resposta diferente, tem que haver uma busca intensa. Naamã, para ele ser curado da lepra que ele tinha, ele teve que sair da terra natal dele e ir até a casa do profeta. Ele foi em outro país. E um detalhe, numa época que não tinha avião, numa época que não tinha carros velozes, tudo que eles tinham eram cavalos, eram carroças, charretes, certo? E ele veio, ou seja, foram vários dias de viagem, buscando a cura, buscando o milagre, buscando a intervenção de Deus na vida dele. Algumas pessoas jamais saíram da sua casa para buscar a Deus. Sabe, jamais elas teriam, eu posso dizer, a iniciativa de ir de um estado para o outro, ou de um país para o outro, para buscar a Deus. E sabe, a pior desculpa que eu já ouvi foi pessoas que disseram assim para mim: não, Deus está em todo lugar e Ele vai me ouvir em todo lugar. É claro, isso está certo, mas é uma desculpa. Sabe por quê? Porque há momentos que você tem que buscar a Deus de uma maneira mais intensa. E você tem que estar nos lugares que Deus vai chamando você, lugares que Deus vai chamando você, lugares que Deus vai te atraindo, lugares que Deus vai lhe conduzindo, e nesses lugares, Deus vai operar algo na sua vida, e algo diferente. E quando Naamã chega, olha só, quando Naamã chega na casa do profeta, o profeta não quis atender ele. Talvez nos dias de hoje, se o profeta não quisesse atender uma pessoa, a pessoa iria fazer até um vídeo. Olha aqui, gente, que coisa terrível, o profeta não quer atender. Bem, naquele tempo lá, Naamã simplesmente ficou enfurecido e estava retornando para casa porque o profeta não quis receber. O profeta não recebeu ele, mas o profeta deu uma palavra para ele, através do seu servo. E disse para ele que ele deveria se banhar 7 vezes no Jordão. Algumas vezes Deus vai fazer exatamente isso conosco. Ele vai nos dar direções. A cura não vai acontecer instantaneamente, Ele vai nos dar direções. E essas direções, quando elas são seguidas, quando elas são obedecidas, então milagres acontecem. É que as pessoas não querem hoje, sair da sua zona de conforto. Elas não querem sair, daquilo que elas
está ao alcance delas, mas tem coisas que está fora do nosso alcance. E mesmo assim nós devemos ir para buscar, ir para ter. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não faço tudo o que eu quero. Eu não me movo, sabe, em toda direção que eu gostaria de me mover. E sabe por quê? Porque eu sigo uma direção de Deus. Eu sigo uma palavra de Deus para a minha vida. Eu quero seguir aquilo que Deus vai colocando na minha vida, aquilo que Deus vai me direcionando, para onde Deus vai me mostrando, eu estou indo. E eu gosto de agradar a Deus nos mínimos detalhes, mesmo que aquilo me doa, sabe? Mesmo que aquilo venha mexer com a minha, eu posso dizer, com a minha vontade, com o meu ego, com o projeto pessoal. Se você perguntar para mim, profeta, lhe chamaram para você pregar nesses 2 eventos, eu vou dizer para você que eu recebo convites de várias partes do Brasil e de várias partes do mundo. E eu não consigo, sabe, cumprir a maioria dos convites. Eu geralmente agradeço pelos convites, mas Deus me dirigiu para vir a Rosário do Sul, Deus me dirigiu a vir a Santa Maria e estar nesses eventos, que foi o culto de domingo que nós tivemos, e o evento de ontem em Santa Maria. Ou seja, foram direções que Deus me deu, e talvez eu poderia, sabe, colocar a minha vontade. Meus filhos estão de férias do colégio, eu poderia dizer, não, nós vamos descansar por 10 dias, mas isso não aconteceu. Nesses 10 dias eu tive agenda, nesses 10 dias eu tive compromissos, nesses 10 dias, e agora que eu vou ficar 2, 3 dias aqui descansando, mas eu estarei com as minhas lives, resolvendo o problema por telefone, resolvendo coisas lá de São Paulo e dos meus eventos. Ou seja, eles descansam, eu trabalho, né? Eu só posso sair depois que eu conseguir resolver todos os meus compromissos. E deixa eu lhe dizer, sábado eu já estou retornando para São Paulo, se Deus quiser, e domingo agora eu estarei no culto da virada de chave, que vai acontecer na nossa igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Então domingo já estarei de volta, se Deus quiser. E por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque quando nós estamos seguindo uma direção de Deus, nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai ser uma coisa favorável, nem sempre vai ser uma coisa que você queira fazer. Sabe, o Jonas, quando nós criticamos muito, coitado do Jonas na Bíblia, Jonas foi um profeta que a gente chama ele de profeta fujão, mas gente, tem direções que Deus dá que às vezes não é fácil de seguir. Tem direções que Deus dá que vai mexer com você. Você quer estar num lugar e Deus está te mandando para outro. Sabe, você quer fazer uma coisa e Deus está mandando você fazer outra. Sabe, isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Isso mexe com o nosso ego, isso mexe com com o nosso descanso, isso mexe em muitas coisas da nossa vida. Mas eu tenho um testemunho sobre isso. Obedecer a Deus nos mínimos detalhes vai fazer toda a diferença lá na frente. Você sabe que quando eu cheguei a São Paulo e depois me caiu a ficha e todas as mudanças que eu havia feito na minha vida, e eu estava orando no meu escritório que eu tinha alugado lá em São Paulo naquela época, e eu estava orando e chorando e dizendo, Deus, o Senhor me trouxe para cá, Deus, eu perdi minhas coisas. Na verdade não tinha perdido, eu tinha botado para vender, mas na minha cabeça ali, Senhor, foi uma burrada minha, eu pensei na minha cabeça, foi uma burrada minha, tudo isso, todas essas mudanças, Senhor, e agora eu não estou gostando aqui desse lugar, e tantas coisas assim, estava falando para Deus naquele dia. E eu disse, Senhor, por que tu fizeste isso comigo? O Senhor poderia continuar me levantando lá do lugar onde eu estava bem, sabe, perto da minha família, perto dos meus amigos, e eu estava bem lá. E daí Deus me disse assim, eu queria ver se você ainda me obedecia. Foi a única resposta que eu recebi de Deus. Depois o tempo passou e acabei gostando de São Paulo, acabei me conectando a outras pessoas e tantas coisas boas aconteceram na minha vida obedecendo a Deus. Então às vezes a gente não entende as coisas, sabe? Somos como crianças mimadas.
Somos como crianças mimadas em muitos momentos da nossa vida e não entendemos as coisas. Não entendemos o agir de Deus, não entendemos o trabalhar de Deus, não entendemos por que Deus está nos pedindo certas coisas. Mas saiba que se Ele está dizendo para você se mover, é porque Ele quer te abençoar. Se Ele está dizendo para você, sabe, sair da sua zona de conforto, é porque tem algo maior esperando por você, com o seu nome lhe aguardando. E você tem que ser sensível a esses direcionamentos do Espírito Santo. Você precisa ser sensível aos direcionamentos do Espírito Santo. Escreve aqui nos comentários: preciso ser sensível aos direcionamentos do Espírito Santo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa direção para você, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu também quero, nesse momento, declarar o Salmo 91, mas antes disso, eu quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha também em nome de Jesus, certo? Hoje nós estamos na televisão, de domingo a domingo estamos na Bandeirantes, temos servido a vida de milhares e milhares de pessoas. Muita gente tem sido abençoada através dos nossos programas de televisão. E se você quer ser uma coluna profética do nosso ministério e nos ajudar em nossos programas de televisão, entra no meu site www.profetavinicius17.com.br e nos ajude. Tenho certeza que Deus vai te abençoar tremendamente e poderosamente. Amém? Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Inclusive, deixa eu falar rapidamente dos meus livros. Esse livro aqui, esses dois aqui, o livro Top 100 e o livro Sonhos. Esses livros aqui têm abençoado a vida de muitas pessoas. Lá no meu site também você pode pedir esses livros. Você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui fixado nos comentários, certo? A nossa chave Pix do nosso ministério. Se você quiser nos ajudar, se Deus falar ao seu coração, que Deus te retribua 100 vezes mais em muitas áreas da tua vida, no nome de Jesus Cristo, tá bom? Deixa eu deixar aqui esses livros, aqui ajeitadinho. Deixa eu declarar o Salmo 91. Antes do Salmo 91, deixa eu dar 2 testemunhos aqui para você que eu achei maravilhosos. Arineide, eu estava ouvindo a live da oração da manhã, no dia 26, quando o profeta falou de cura para quem estava sentindo dor no ouvido, e para a honra e glória do Senhor eu tomei posse da palavra, e à tarde eu já não sentia mais nada. Moro em Toronto, Canadá. Que Deus abençoe o Senhor, profeta. Olha que bênção. Lisandra, profeta, eu sou empreendedora do ramo da beleza e vinha pedindo a Deus prosperidade e portas abertas. Acompanho suas lives e na live das novas bênçãos, um dia, o Senhor profetizou novos contratos fechados. Segunda-feira passada fechei parceria de serviços com um órgão público. Glória a Deus, obrigado por sua intercessão, que Deus abençoe. Deus é fiel. Olha quantas coisas maravilhosas estão acontecendo através das orações. Amém? E eu quero pedir para você, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas próximas. Certamente Deus vai operar na vida deles e vai retribuir na tua vida por você compartilhar. Diz assim o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele.
livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Quero te abençoar, abençoar a tua casa, abençoar a tua família agora. E se você está com algum problema de saúde, se você está com problema com o filho seu, problema no casamento, problema nas finanças, coloca aqui nos comentários, certo? Porque Deus vai fazer justiça por você. Deus vai fazer justiça por você, eu acredito, sabe? Que tem orações que mexem com as coisas. E o Senhor está me mostrando que nessa oração Deus vai mexer com muitas coisas. Então coloca aqui nos comentários agora, coloca aqui nos comentários qual a tua maior necessidade. Eu vou orar e vou profetizar que Deus vai mexer nesse assunto ainda essa semana. Amém? Deus vai mexer nesse assunto ainda essa semana. Você acredita? Glória a Deus. Bem, você pega os testemunhos aqui que eu tenho dado para você e você vai ver que toda palavra profética Deus tem agido de uma forma incrível e sobrenatural. Amém? Eu acredito nisso. Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, vem com o teu poder agora em favor de cada pessoa que está orando junto comigo e toque-os com o teu poder, ó Deus. Arranca completamente, Pai, toda angústia, toda dor, toda aflição, tudo aquilo que perturba ou que oprime pessoas. E que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora no poder de Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a dores nos joelhos, nos calcanhares, dores no corpo, inflamações, infecções, rendam-se a Jesus Cristo agora. Eu quero declarar saúde. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados. Eu digo a todo mal, seja curada agora. Em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Eu me levanto agora contra toda ação de Satanás contra a vida dessa pessoa. A todo espírito de atrapalho, de confusão, a todo tipo de ataque na mente, a todo tipo de opressão espiritual no ambiente da casa, no ambiente do escritório, no trabalho dessa pessoa. E eu digo a esse mal, sai, 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 sai agora do caminho da vida dela em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre a tua vida. A mão do Senhor está sobre a tua casa. A mão do Senhor está sobre cada área da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que haja milagres, que haja intervenção, que haja mudança, que haja cura e que haja transformação em nome de Jesus. Meu Deus, abre as portas, traga avanço, traga prosperidade, traga cura, traga vida, traga saúde, traga alegria para a vida dessa pessoa em nome de Jesus. E eu oro, Pai, por toda mãe que tem orado pelos seus filhos, pela salvação de todos da sua casa. E eu oro para que haja intervenção em nome de Jesus Cristo, haja salvação em toda a casa. Eu quero já profetizar e declarar: todos dessa casa vão servir ao Senhor. Todos dessa casa vão servir ao Senhor. Todos dessa casa terão encontro com Jesus Cristo, todos dessa casa. Senhor, eu te peço, abre os ouvidos dos teus filhos, dá direção para eles. E todo aquele que precisa se mover, Pai, que a partir de hoje consiga se mover em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade a ti e a todos da tua casa. E eu quero agradecer a todo o povo gaúcho, certo? E agradecer a Igreja de Rosário do Sul, que me recebeu lá, os irmãos, o carinho, o afeto, muito obrigado. Também o evento ontem em Santa Maria, também arrecadamos muitos alimentos, certo? Foi incrível, gente, certo? Que Deus abençoe. Muito obrigado aos pastores, muito obrigado aos irmãos, muito obrigado aos amigos, muito obrigado às colunas proféticas que também estavam nesse evento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações, vocês são sensacionais. Amo o Rio Grande do Sul, amo o povo gaúcho, amém? Amo o povo gaúcho, amo o nosso Brasil. Que Deus abençoe a todos, paz e prosperidade. Jesus te ama e eu e minha esposa amamos cada um de vocês. 9 horas da manhã, uma palavra para a tua vida, não perca. E às 18 horas, a nossa oração da noite. Que Deus abençoe a todos e até mais. Até mais. Até mais.